O que eu vou te mostrar nesse vídeo provavelmente é a maior revolução desde o lançamento do ChatGPT. E eu nem estou sendo exagerado. Essa ferramenta é um agente de inteligência artificial que fica trabalhando 24 horas por dia e pode ter acesso a todo o seu computador, a todas as ferramentas online que você usa, seu calendário, seu Gmail, seu Google Planilha, seu Google Docs, tudo, literalmente tudo que você consegue acessar, você consegue passar acesso para ela e automatizar as coisas e pedir para ela ser o seu assistente pessoal. E eu não estou falando de algo complexo que você precisa pegar uma API de cada ferramenta, conectar nela ou conectar via MCP. Não, não é nada disso. Você instala ela no seu computador ou em um servidor privado, uma VPS, e ela vai ter acesso a tudo o que esse ambiente tem acesso. E o melhor é que ela pode ser acessada pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou pelo Discord, ou pelo Slack. As possibilidades são infinitas. Nesse vídeo eu vou fazer alguns testes com pedir para ela criar um time de funcionários. Então eu vou falar para ela basicamente fazer uma agência. Eu quero que ela crie funcionários de designer, copywriting, e monte uma página para mim. Eu quero ver isso na prática, como que ela vai lidar com essa tarefa um pouco mais complexa. E também vou testar usar ela pelo WhatsApp, que é uma coisa muito interessante porque eu posso fazer de qualquer lugar. Posso estar fora de casa, posso estar longe do meu computador e pedir para ela fazer alguma ação, codificar alguma coisa, mexer em códigos meu, qualquer coisa que eu tenha no meu computador, eu peço para ela via WhatsApp de onde eu estiver e ela vai trabalhar naquilo e me trazer uma resposta lá no WhatsApp se já fez, como que ficou, me trazer o resultado daquilo. Ela também promete ter uma memória infinita, ou seja, tudo que eu conversar com ela vai ficando na memória para ela ter contexto daquilo. Se eu peço um arquivo hoje e daqui 3 dias eu peço, eu quero aquele arquivo que você me mandou 3 dias atrás, ela tem a memória disso, ilimitada. A única coisa que você precisa entender, na verdade, duas coisas importantes. A primeira é que ela não é uma LLM, ela não é igual ao ChatGPT, igual ao Gemini, você precisa plugar uma LLM nela, e aí para isso você precisa provavelmente ou de uma assinatura, que é o que eu vou usar aqui, a minha assinatura do GPT Plus de $20, ou de API Key. Só que aí é muito mais caro você usar via API. E a outra coisa que também é muito importante eu enfatizar aqui é que o maior recurso dela, a coisa mais legal dela, também é o mais perigoso, também é a maior fraqueza, que é esse acesso global a tudo. Dentro do meu computador eu tenho chaves SSH que acessam meus servidores privados, que acessam o meu GitHub, onde ficam meus códigos. Ela tem acesso a essas chaves também. Então muita gente recomenda você usar isso em uma VPS, um servidor privado online, ou você separa um computador que você não usa mais, compra um Mac Mini, compra um Raspberry Pi, para você instalar ela em ambiente separado, para não dar merda, beleza? E nesse vídeo eu também vou te ensinar a instalar ela, que é muito simples, muito rápido, você já pode começar a usar aí. Mas antes da gente continuar, se inscreve no canal, deixa seu like, você me incentiva muito fazendo isso. Então já clica aí com força no botão de se inscrever e deixa seu like. Depois que você assistir o vídeo e entender como tudo isso funciona, comenta aqui se você vai instalar o CloudBot e como você vai usar para o seu dia a dia. E a primeira coisa que eu quero testar dele junto com vocês é a parte de agentes. Ele é capaz de gerenciar várias tarefas diferentes, mas é como se ele contratasse outros funcionários para trabalhar para aquela tarefa. Eu vou pedir para ele fazer uma landing page para vender os meus serviços de consultoria de tráfego pago. Só que eu quero que ele seja o gerente de projeto, ou seja, tudo que eu pedir para ele não é para ele literalmente fazer. Ele precisa de um designer para fazer a parte visual, ele precisa de um copywriter para poder fazer a parte dos textos e ele precisa de um programador para fazer o site funcionar em si, para escrever o código. E aí a ideia é que ele seja o gerente desse projeto e ele reporte para mim tudo o que está acontecendo, como se fosse a minha equipe mesmo, ele trazendo o que eu passei para ele de objetivo, o que o designer está fazendo, o que o copywriter está escrevendo, ele gerencia isso e traz para mim somente os resultados. Vamos ver na prática se ele é capaz de fazer todo esse gerenciamento e também trazer a landing page pronta para gente. Para escrever o prompt, eu vou usar uma ferramenta que chama Super Whisper, que é tudo que eu falo, ela transcreve. Vai ser mais rápido do que escrever digitando mesmo. E já tinham perguntado para mim em outro vídeo o nome dessa ferramenta. Tá aí, ela tem para Mac, para Windows e para iPhone. Eu não sei se tem para Android, mas ela funciona muito bem no computador. Eu digito um comando no meu teclado, começo a falar e ela pega tudo que eu estou falando e transcreve para texto. Para nossa primeira tarefa, eu quero que você seja um gerente de projetos e nós vamos construir uma landing page para vender os meus serviços de consultoria de tráfego pago. A gente pode atender o Brasil inteiro porque a consultoria é online e nosso público-alvo principal é donos de negócios locais e prestadores de serviço autônomos. Para isso eu quero que você crie uma equipe de agentes e cada um vai cuidar da sua parte. Precisamos ter um designer para o visual da página, precisamos ter um copywriter
para escrever a copy persuasiva da página e precisamos ter um agente que vai fazer o código. Eu preciso dessa página pronta para deploy. Então você decide com a equipe qual vai ser a stack usada e traz essa página pronta para que eu possa ver. Com relação ao design, eu quero algo moderno, pensado principalmente para celular, mas também quero uma versão adaptada para desktop. E vocês podem usar o Dribbble, o Pinterest ou o Behance para buscar essas referências. É sempre bom revisar o texto que é transcrito pelo Super Whisper, porque às vezes ele erra algumas coisinhas. Depois que você conferir, pode copiar aqui e colar no terminal. Bom, corrigi aqui o que ele tinha errado na transcrição, foram poucas coisas. Agora eu vou colar o correto. Aqui eu acredito que ele vai demorar um pouco. Eu não sei o resultado que ele vai trazer, não sei se ele vai realmente criar esses subagentes. Para mim também é um mistério, não tinha rodado isso ainda. Vamos ver na prática como que ele trabalha, como que ele vai lidar com isso, com essa tarefa um pouco mais complexa do que a gente está acostumado já em falar com o ChatGPT e tudo mais. Fechado, Saru, vou tocar nisso como gerente de projetos. Equipe criada, 3 agentes. Designer UI UX, vai definir o visual, paleta, tipografia, componentes e buscar referências. Dribbble, Pinterest, Behance. Copywriter, Direct Response, vai escrever a copy completa da landing, headlines, ofertas, objeções, fax, CTAs. Dev, front-end, vai construir a página pronta para deploy. Stack moderna, mobile first, SEO básico, FAQ acordeon, CTA WhatsApp, formulário simples. Já coloquei os 3 para rodar em paralelo agora. Para eu não travar em placeholders depois, me responde 5 coisas rápidas. Aqui quando ele fala para não travar em placeholders, ao invés dele colocar dados genéricos, ele me trouxe 5 perguntas. Assim que eu responder, ele já coloca dados reais. Ele tá trazendo atualizações aqui em tempo real. Eu não mandei mais nada para ele, mas ele falou que além de ficou pronta, ela vem com headline, sub-headline fortes, budget de valor, seção para quem é e para quem não é. Agora só falta o dev finalizar a implementação com essa base. Ou seja, ele está trazendo atualizações dos agentes que estão fazendo isso em paralelo à nossa conversa aqui. Saru, o designer já fechou uma direção visual bem moderna e premium tech, mobile first, clean, com bastante respiro e cards. Paleta com navy, que é a cor, né? Off-white e CTA em verde. Tipografia Sora para títulos e para o texto ele usou Inter, além da estrutura completa das sessões. Hero, provas sociais, método em steps, entregáveis, cases, planos. Cara, tá muito completo isso aqui. Agora só falta o dev finalizar a implementação com essa base. Eu preciso das 5 respostas rápidas. Marca, WhatsApp, uma oferta, ou 2 ou 3 planos, depoimentos, cases e tom. Rapaz, tô surpreso com o desenvolvimento. Quero ver o resultado também, se vai surpreender a gente. Vamos lá, vamos responder essas perguntas para ele aqui. Rafa Saru. 2, o meu número do WhatsApp. 3, oferta única. Vou chamar o Super Whisper de novo para explicar como é a minha oferta de consultoria. A consultoria é pontual em 3 encontros e ela é uma oferta única, um preço único. Pode ser pago em 3 vezes, mas não temos outros planos. 4, por enquanto não. 5, direto, sem enrolação. Mandei para ele, agora, pelo que eu entendi, já está tudo pronto e ele vai só adicionar essas informações. Vamos ver na pasta dele como que está isso em arquivos. Então aqui é a pastinha dele, ele criou uma pastinha chamada Landing e já está aqui mesmo. O projeto já está pronto, eu acho que ele só vai trocar essas informações e depois eu preciso que ele inicie para eu já ver no meu navegador. Imagina que eu não sei rodar um npm run dev para ele abrir aqui local e eu acessar isso, eu não sei fazer isso. Vamos supor, eu quero já ver como que ficou a página. Então vou pedir para ele, põe no ar aí que eu quero ver como que ficou. E depois a gente pode até pedir para ele fazer deploy disso numa conta da Vercel, por exemplo. Não preciso saber fazer, eu preciso só saber pedir. Se eu não souber, eu vou falar, beleza, como eu coloco isso online para os meus clientes verem? Ele vai me dar todo o caminho. Provavelmente ele vai sugerir a Vercel, que tem a opção de contas gratuitas, então não vou nem pagar hospedagem para subir essa página no ar. Terminou. Perfeito, Saru, anotado e já fechei os requisitos finais. Marca Rafa Saru, WhatsApp. Ele já criou um link para conversa direta. Oferta única, consultoria pontual em 3 encontros, preço único com opção de 3 vezes. Sem depoimentos por enquanto, vamos deixar a página forte em método e entregáveis. Legal que eu acho que ele nem colocou, então, uma seção de depoimentos vazia. Acho que ele pulou ela. Vamos ver na prática. Tom, direto sem enrolação. Agora eu vou fazer o dev ajustar a landing para refletir exatamente isso.
principalmente a seção de oferta e os CTAs. Assim que ele terminar a implementação e o build, eu te mando o caminho da pasta, mais como rodar e preview e como fazer deploy. Bem completo. Agora eu não sei, ele mudou aqui para idle, então ele está ocioso. Eu não sei se ele está trabalhando ou se eu preciso pedir para ele a atualização disso ou se ele vai me mandar aqui. Eu acho que ele teria que estar mostrando aqui para mim pensando, né? Então eu acho que se ele está fazendo alguma coisa, ele não está mostrando isso para a gente visual, então vou perguntar. Aqui na interface web ele já trouxe uma resposta. Então ele foi aqui no terminal que ele deu uma travada mesmo. Vamos ver aqui. O legal dele ter essa de estar tudo conectado, né? Tanto a versão web quanto o WhatsApp quanto o terminal é isso. A gente consegue ver de outras formas. Então ele falou aqui que fez a landing page, ele usou Vite mais React mais Tailwind. Beleza, a stack tá super ok. Landing page mobile first, leve, pronta para deploy. Requisitos atendidos, performance alta, SEO básico, sessões hero, benefícios, como funciona, depoimentos placeholder. Ele colocou a parte de depoimentos, mas vai ter ali, acho que tudo fictício para depois ser substituído. Planos e o FAQ, né, as perguntas frequentes. Acordeão é quando você clica para ele abrir a resposta. CTA do WhatsApp, link já para a pessoa clicar. O link está como placeholder, mas acho que ele deve ter colocado o número. Aqui ele ensina a rodar, mas eu não quero eu fazer. Eu quero que ele abra para mim esse run dev aqui e já me dê o link. Vamos pedir isso para ele. Rode e me traga o link de acesso. Saru Além já está pronta. Projeto aqui ele me trouxe o caminho da pasta. Preview local já rodando aqui. Então ele já trouxe o link para eu acessar local. WhatsApp no botão. Então ele já colocou o botão com o meu número oficial e uma mensagem pré-preenchida. E aí ele falou aqui: o que ainda falta você decidir só para finalizar de verdade? Colocar o preço, trocar o valor, né? Trocar o domínio e fazer o build em si. Vamos ver como ficou? Cara, gostei que ele usou um degradê, gostei do box que tem um efeito de vidro ali, né? Um efeito transparente com um blur meio borrado. Não gostei dessa divisão seca aqui. Zoou um pouco a leitura da página. Mas gostei aqui da primeira sessão da Hero. Tá realmente. Parece bem profissional. Lembrando que tem a parte das skills também, eu poderia colocar uma skill nele específica de front-end, que aí com a skill de front-end ele teria muito mais conhecimento da parte visual de web para fazer isso aqui de uma forma talvez melhor. Mas vamos vendo aqui primeiro a parte visual. Eu gostei de modo geral, eu trocaria algumas coisas, botão para mim tem que ser verde, principalmente o WhatsApp, beleza? Daqui a pouco a gente olha para a copy, tá? Gostei da forma que ele colocou um box no lado esquerdo e aqui a oferta única do lado direito, beleza? Benefícios, o que muda quando anúncios viram processo. Aqui acho que é um pouco da entrega, né? Como funciona. 3 encontros, um plano claro, execução com direção. Aqui os cardzinhos de cada encontro. Quer saber se faz sentido para você falar no WhatsApp? Prova social, aqui seriam os depoimentos. Então tem que colocar os reais, né? Passar para ele os reais. Oferta, uma oferta a um caminho sem enrolação. Beleza, gostei do box também. Parece bem intuitivo, né? Bem fácil de entender que aqui já é oferta. O valor vai ficar maior. Também poderia pedir para ele deixar esses box com mais cara de card de preço mesmo. FAQ, vamos ver se está funcionando esse acordeão aqui dele. Tá, não tem. Tem até uma animaçãozinha aqui no botão, que o maisinho vira xizinho, eu gostei. Mas ele não abre suave, ele abre duro, tá vendo? Essa parte aqui é só pedir ajuste para ele, mas de forma geral tá muito bem completinho. Começar, ele colocou um formulário aqui que pega nome, WhatsApp e e-mail. Beleza, não preciso de mais do que isso. Talvez eu colocaria aqui para a pessoa colocar mais algumas informações sobre a empresa dela. O que eu vou te pedir no WhatsApp, beleza. Mais um CTA, agora com um cardzinho bem diferente. E um rodapé aqui também bem minimalista, bem direto. Gostei demais, gostei demais. Vamos ver a questão da copy, né? Tráfego pago que vira agenda cheia, sem achismos. Isso aqui foi muito bom, porque agenda cheia é um termo muito usado e muito pesquisado. Principalmente profissionais autônomos que trabalham com serviço e trabalham com agenda, né? Com agendamento de clientes. Então aqui, ponto positivo para a copy. Bom demais, porque ele já colocou as duas principais plataformas.
consultoria para donos de negócios locais e autônomos que querem previsibilidade, diagnóstico, plano de ação e acompanhamento para fazer Meta e Google trabalhar a favor do seu caixa. Perfeito, perfeito. Para mim ficou uma sub-headline muito boa. 3 encontros, leads, beleza. Diagnóstico do que está travando anúncios e conversão, oferta, criativos, público, mensuração e WhatsApp, plano de ação com prioridades 7, 14 e 30 dias, estrutura recomendada de campanhas, Meta Ads e ou Google Ads, roteiro de mensagens para WhatsApp, triagem, proposta e follow-up. CTA rápido, me diga seu negócio, mais cidade, ticket médio e eu te respondo com o próximo passo. Ele trouxe até uma introdução aqui para esse CTA, a pessoa clica abrir o WhatsApp, já manda ali um pouquinho sobre o negócio dela e já tem a resposta. Resposta em horário comercial, sem spam. Cara, a copy também para mim tá muito bem feita, tá? Pode ter alguns ajustes, pode pedir para ele refinar isso aqui, trazer mais contexto para ele do meu negócio de consultoria, passar mais informação para ele e ele vai melhorar essa página. É uma página que eu quero testar tráfego para ela. Vou pedir para ele mudar muita coisa do visual e muita coisa da copy, colocar a minha oferta real aqui com preço tudo certinho e depois eu vou testar ela na prática, vou rodar até um tráfego para ela para ver se a gente fecha algum cliente direto dela. Agora eu quero testar a integração dele com o WhatsApp. Eu quero ver se na prática ele consegue acessar um arquivo que está no meu computador e me mandar lá no WhatsApp. Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou criar um arquivo de texto. Aqui nesse arquivo de texto eu vou colocar uma informação e quando eu for pedir para ele, eu vou pedir para ele trazer a informação que está dentro do arquivo. Eu não quero que ele me mande o arquivo em si. Eu quero que ele abra, leia e me mande o que está dentro do arquivo lá no WhatsApp. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente o que você achou do Cloudbot. Aqui só vou corrigir o nome. Cloudbot. Se você não fez isso ainda, inclusive, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui o que você está achando dessa ferramenta. Para mim, está sendo um divisor de águas de como a gente usa inteligência artificial e ela provavelmente vai desencadear um monte de outras empresas desenvolvendo soluções parecidas e até talvez melhores do que ela. Eu acho que é um grande passo na evolução da tecnologia e inteligência artificial. Vamos salvar isso aqui. Eu vou salvar como... pode ser esse nome mesmo, exemplo-whats.txt. Eu não vi em que pasta que eu salvei, mas é bom que eu não sei. Eu acho que tá na pasta raiz, mas eu não vou falar para ele qual pasta que tá. Eu já vou pedir direto. Aqui no meu WhatsApp, eu vou falar para ele o seguinte. Oi, tá aí? Vamos ver se ele já responde. Beleza, tá escrevendo. Tô aqui sim, Saru. Quer que eu te mande o link do preview da landing page ou você tá com outra demanda agora? Terminei sim, além de estar pronta para deploy. Ele trouxe o que a gente estava conversando lá no terminal. Isso é muito louco, porque é aquilo que eu falei, ele tem o contexto, ele tem a memória, então é como se eu não tivesse saído do terminal, só que aqui eu mandei para ele no WhatsApp. Eu estou usando o WhatsApp do computador, mas eu poderia estar mandando isso aqui de outro lugar, da academia, do mercado. Eu poderia... Caraca, o que tá fazendo? Caraca, ele... Caralho, não mentira que ele fez isso, velho. O que ele fez? Como eu mandei do WhatsApp, é como se eu não tivesse no meu computador. Para eu acessar o site que ele fez, isso precisa estar na internet. Só que não tá, os arquivos estão no meu computador, localhost. Para eu acessar pelo meu celular, se eu digitasse lá no Safari ou no Google Chrome localhost, não ia funcionar. O que ele fez? Ele abriu uma porta, olha que doideira isso. Ele abriu um acesso, um túnel do meu localhost com o serviço do ngrok gratuito. E ele pegou aquele link do ngrok que tá online, que tá apontando pro meu localhost do computador e me mandou esse link aqui para eu acessar. Cara, que doideira. Mas eu vou falar com ele aqui de outro assunto. Preciso de do conteúdo. Vou mandar Super Whisper. Eu preciso do conteúdo de um arquivo de texto que tá no meu computador. Eu não sei que pasta que tá, mas o nome do arquivo é... Aí eu vou por aqui, exemplo-whatsapp.txt. Era esse o nome mesmo? É exemplo-whats.txt. Beleza, mandei para ele aqui. Então ele tem que retornar só o que eu escrevi dentro do arquivo. Não é para ele me mandar o arquivo, porque eu falei para ele que eu preciso do conteúdo do arquivo.
trouxe aqui, ó. Achei o arquivo, ele trouxe o caminho onde está salvo o conteúdo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que você achou do CloudBot. Eu vou pedir para ele um arquivo de imagem agora. Essa aqui, ó, Tropical City Nightlife. Vou pedir para ele me mandar essa imagem. Nem vou pôr a extensão que é a JPEG. Vou falar assim, ó. Show. Me manda também a imagem. Não falei que está na pasta documentos. Ele vai ter que procurar e vai me mandar ela pronto. Então, lembrando que ele tem acesso a todo o meu computador. Ele tem acesso aos comandos do terminal. Ele pode acessar tudo, literalmente tudo do meu computador. Inclusive as contas que eu estou logado no navegador. Pode abrir o meu Gmail, pode abrir o meu canal do YouTube, tudo. Ele pode fazer literalmente tudo que eu, como usuário, posso fazer. Aqui, ele me mandou a imagem. Que filha da... Olha, eu não sei você, mas isso aqui pra mim é outro nível. É outra parada. Me surpreendeu bastante. Eu não sei nem o que pedir para ele, mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele criar um aplicativo. Toda noite eu vou gastar os meus tokens aqui do Codex pelo seguinte. Na OpenAI, na Anthropic, quando você vincular sua conta, você tem um limite de uso semanal e um limite de uso a cada 5 horas que reseta. A gente usou até agora, de tudo isso que a gente pediu para ele fazer, as conversas no WhatsApp, para ele me mandar o conteúdo, a landing page, ele usou aqui 14% só do meu limite de 5 horas. E ele usou 11% do meu limite semanal. Na verdade, do semanal, ele não usou 11 porque estava em 93, ele usou 4. Tá? Então dá para pedir muita coisa com ele pelo plano Plus da OpenAI. E agora, toda noite, antes de dormir, eu vou falar para ele, ó, faz um aplicativo legal aí, inteligente, criativo, me surpreenda. Eu não vou passar muita instrução para ele, não. Vou falar, ó, faz aí alguma coisa e eu quero acordar e tá pronto e ver algo legal. E depois, dependendo do que ele criar, se eu achar alguma coisa realmente interessante, eu vou trabalhar mais aquele aplicativo, mais aquela ideia. Mas na verdade é mais para eu testar a capacidade dele. E eu também quero testar uma coisa que é ele ser proativo, ele me mandar as coisas sem eu ter que pedir. Isso requer mais acesso, mais conversa com ele, só que aí eu já vou fazer isso com o acesso dele lá na minha VPS para ele não ficar mexendo nos arquivos do meu computador. Para instalar é muito simples, você vai entrar no site oficial, que é esse que está aparecendo aí na tela, cloud.bot, também deixei na descrição. Você vai descer um pouquinho e aqui já tem o Quick Start. Você vai copiar esse comando e vai rodar no seu terminal. Só se atenta se você está com o sistema operacional selecionado correto aqui. O meu está certinho, macOS ou Linux, mas se o seu for Windows, você clica aqui em Change e muda para o Windows, ele já vai trocar a linha de comando. Então, importante também, se você estiver usando o terminal padrão do Windows, você troca do PowerShell para CMD. Então, ele troca aqui o comando certinho. Eu vou voltar para o Mac e vou copiar o comando. Copiei, eu já vou para o meu terminal. E no meu terminal, eu simplesmente colo ele e aperto Enter e espero a instalação. Ele já detectou que é o macOS, já viu que o Homebrew está instalado, o Node está instalado, o Git está instalado e agora ele vai instalar o CloudBot. Se essas outras ferramentas que ele detectou que estão instaladas não tivessem instaladas ainda no meu sistema, ele já iria instalar, porque esse comando já é um pacotinho com todas as ferramentas que ele precisa para rodar. Ele terminou de instalar, ele já traz aqui a tela de setup. Ele traz também um aviso aqui, né, que é poderoso, mas também tem riscos. Eu tenho uma VPS na Hoshinger, eu vou instalar lá depois, que é por onde eu vou continuar usando. Eu estou instalando aqui na minha máquina só para a questão do vídeo, beleza? Então aqui para você continuar, você tem que falar que sim, continuar, que você entende desses riscos. E aqui ele traz o onboard como você instalar um programa qualquer, que você vai avançando e ele vai trazendo opções. Ele traz um wizard aqui de instalação. Então eu vou colocar aqui Quick Start. Aqui ele pergunta qual modelo eu quero utilizar. Eu vou usar da OpenAI, que eu tenho assinatura de $20, que é o Plus, e já dá um bom uso também. Você que assina já o GPT Plus, já consegue usar bastante o CloudBot no seu dia a dia. Então, clicando em OpenAI, ele fala como que eu quero autenticar. Para eu não ter que gerar uma chave de API, isso fica mais caro, eu vou com o OAuth, que ele vai abrir meu navegador e vai fazer login com a minha conta que eu já tenho assinatura Plus. Aqui ele pergunta qual modelo eu quero utilizar. Eu vou manter o padrão, que é o GPT 5.2. Aqui ele fala qual canal de comunicação com ele. E aqui é onde está a parte mais interessante. Porque a ideia é que ele funcione 24 horas por dia. Se ele está na sua VPS, ele está lá ligado para sempre, não desliga mais. Para você acessar ele, você não precisa estar em casa no seu computador. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Telegram, qualquer uma dessas plataformas aqui, Slack, Discord,
você consegue acessar ele e pedir para ele fazer qualquer coisa. Então eu escolhi o WhatsApp, eu vou precisar escanear o QR aqui, ele gera um QR Code, então ele fala, quer gerar agora? Eu vou colocar não, porque eu estou usando o celular para gravar o vídeo. Agora ele pergunta se o número que eu vou colocar é um número pessoal ou se eu vou ter um número separado só para o CloudBot. A mesma instrução que eu te falei sobre o poder de acesso dele. Se você tiver um número só para ele, é bem melhor do que você usar seu número pessoal. Primeiro porque ele não usa a API oficial, então o seu número corre risco de banimento. O segundo motivo é porque ele vai ter acesso ao seu WhatsApp para receber as mensagens, receber os comandos e enviar mensagens para você também. Então, por uma questão de segurança, é melhor você ter um número só para o CloudBot, tá? Aqui eu vou configurar no meu número pessoal para a gente fazer o vídeo, mas também depois vou separar um número só para ele. Então aqui você vai colocar mais 55, que é o código do Brasil, depois você coloca o DDD, no meu caso é 11, e depois o número, o seu número do WhatsApp ou o número que você separou para ele. Aqui ele pergunta se eu quero configurar as skills agora. O que são skills? Skills são poderes, outras ferramentas que a gente consegue dar para ele. Então eu vou colocar aqui sim, ele vai trazer uma lista de skills para mim. Ele pergunta qual que é o meu gerenciador de pacotes preferido do Node. Eu uso o NPM, que é o Node Package Manager, mas você pode usar o outro ali também. E aqui ele trouxe uma lista já. Tem o OnePassword, que é um gerenciador de passwords. Tem o Apple Notes, Apple Reminders, Bear Notes. Tem um monte aqui. Fora esses, tem mais um monte também no Cloud Hub, que é um hub só de skills dele. Que aí você consegue conectar com o seu Google Workspace, o Google Sheets, Google Docs, calendário Google, tudo, tá? Tudo que é serviço, basicamente tudo que é serviço de online, você consegue conectar nele. Então aqui nessa parte eu vou pular, não vou colocar nenhuma skill. Vamos continuar com ele padrão. Então, skip for now. Aqui ele pergunta se eu quero configurar a API key do Google Places. Eu vou colocar aqui não. Colocar aqui não. Gemini também do Nano Banana. OpenAI Image. Estou colocando tudo que não. Para a gente seguir com ele no mais padrão possível. Aqui são arquivos de configuração. O boot dele é para ele salvar as configurações que a gente está fazendo. O Command Logger, que é onde ele vai mostrar os logs de tudo que ele está fazendo. E o Session Memory, que é onde ele salva a memória. Ele tem a promessa de ter memória infinita. Então, tudo que você conversa com ele não perde o contexto. Ele vai guardando isso num arquivo chamado Memory. E aí, quando você pede alguma coisa que você falou com ele há 4, 5, 10 dias atrás, ele continua lembrando daquilo. Apertei Enter, ele terminou de configurar, está instalando o Gateway. Aqui ele pergunta como a gente quer interagir com ele, com o bot agora. TUI é Terminal User Interface, para a gente continuar aqui via terminal. E Web UI é para ele abrir no navegador. Eu vou continuar com o recomendado, que é o TUI. Interessante é que tudo que eu converso com ele no terminal também fica nesse chat. E depois, quando eu for conversar com ele no WhatsApp, ele também continua a conversa. É como se fosse tudo integrado. Agora ele acordou aqui e ele já faz duas perguntas. Como eu gostaria de ser chamado, né? Como ele deveria me chamar e como eu devo chamar ele. Qual o nome que eu quero dar para ele. Ele trouxe em inglês, porque é a primeira vez que a gente abriu. Eu já vou responder ele em português para ele já entender que a gente vai se comunicar em português. Eu vou colocar aqui, ó, pode me chamar de Saru e seu nome será T800. Ele respondeu, fechado, Saru, a partir de agora vou te chamar de Saru, o meu nome é T800, já registrei isso aqui, identidade mais memória inicial. Quer que eu te trate por você mesmo ou prefere tu? Você. Perfeito, vou falar com você usando você. O que você quer fazer agora, Saru? Eu realmente estou impactado, um pouco assustado, confesso, com as coisas que ele é capaz de fazer, que o CloudBot é capaz de fazer. Só que ao mesmo tempo eu estou bem animado porque a minha cabeça está com 1 milhão de ideias que eu quero testar o CloudBot, ver se ele realmente dá conta de fazer, ver por quanto tempo ele consegue trabalhar em uma mesma tarefa bem complexa, se ele consegue ficar ali 1 hora trabalhando em uma tarefa, criando os seus subagentes. Quero ver até onde ele vai. Me surpreendeu, tá surpreendendo muita gente. Tem muitos casos de uso no Twitter. Na página principal deles fica passando os cardzinhos, dá pra ver ali atrás. Esses cardzinhos são tweets de pessoas falando como estão usando. Realmente é algo muito poderoso. Eu acho que é só o começo de uma grande evolução que a gente vai viver esse ano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve para não perder os próximos e até a próxima. Valeu!